que meu colega Caio, o Dr. Caio, falou sobre o plano Collor, mas foi descoberto que era uma farsa, que não existiam inimigos e que tudo isso foi um plano de Getúlio Vargas para continuar no poder. Então, o que o senhor falou aí não tem fundamento nenhum. Gostaria de falar também sobre o DIP, que o DIP foi Ele criou, Getúlio Vargas criou o DIP para fazer uma lavagem cerebral das pessoas. Ele mandava fazer propagandas dizendo que ele era poderoso, que ele era o melhor, que ele estava salvando o Brasil, que ele estava fazendo muitas coisas boas pelo Brasil, mas na verdade por trás ele estava roubando. Inclusive temos muitos casos de corrupção nessa época. Gostaria que o senhor me falasse sobre o Manifesto dos Coronéis que o senhor assinou. Eu gostaria de permanecer calado sobre isso. O senhor tem conhecimento sobre isso? A senhora não pode se dirigir ao réu depois das primeiras perguntas nas letivas. O Manifesto dos Coronéis constituiu em que Vargas ele aumentou o salário dos militares em 100%, provocando uma desigualdade entre os outros trabalhadores. Então, isso aumentaria a inflação e prejudicaria toda a nação brasileira. Então, essa é a minha impressão. Gostaria de falar que Caio, nosso doutor Caio, que reprime as ações integralistas, como andou por aí com uma faixinha, por aí. Temos testemunhas até que vimos você com faixinha da ação integralista e que o senhor Getúlio Vargas deu corda para eles, depois deu um baita de um pontapé. É isso. Doutora Paloma, gostaria de chifre. Ainda há 3 minutos. Tá. Vamos mudar um pouquinho. Eu gostaria de chamar a testemunha aqui, Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, por favor. É irmão, gente. Senhor Carlos Lacerda. Carlos Neto Lacerda. Gostaria que o senhor me esclarecesse o que aconteceu no dia 4 de agosto do ano de 1964. Enquanto voltava de meu comício, eu fui abordado por vários homens que eram da guarda pessoal de Getúlio Vargas e eles atiraram. Estava eu, meu filho e o major que fazia minha segurança por conta das fortes pressões que sofria do governo. Eu fui baleado com um tiro no pé e o major que fazia minha segurança foi morto pelo seu governo. Eu, como dono do jornal Tribuna do Estado de São Paulo, fomos grandes reprimidos pelo DIP, que fazia a uniformização das mensagens, que não deixava a liberdade de ideologia, a liberdade da população de falar. Fomos reprimidos diante do DIP, um programa evitado em 1939, em que os programas nossos eram totalmente manipulados e o Aura do Brasil, criado por Getúlio Vargas, que fazia exaltações da sua imagem o tempo todo, fazia uma lavagem cerebral, como disse a promotora, fazer uma lavagem cerebral na população. Então, caros presentes, está aqui, mais uma vez, uma prova do caráter deste homem. Uma prova de quem foi Getúlio Vargas. E não foi só o Carlos Lacerda, não, que perdeu o seu direito de se manifestar. Júlio Mesquita, também dono do jornal Folha de São Paulo, se eu não me engano, dono do jornal Folha de São Paulo, o seu jornal, sua posse, o seu meio de comunicação, o meio onde ele propagava suas ideias, onde informava a população, foi tomado pelo governo. Então este homem é capaz de qualquer coisa para conseguir o que quer. E está nítido no depoimento de Carlos Lacerda, está nítido nos livros didáticos, está nítido em qualquer lugar que vocês queiram pesquisar. E que inclusive a Defensoria queira também. Os senhores irão voltar com o testemunho na sua próxima fala. Ministério da Defensoria do Serviço. Bom, a DIP
era um órgão que funcionava para informar o povo das mudanças que estavam sendo feitas, porque o povo tinha consciência do que estava acontecendo de ruim e do que foi mudado para melhor. O populismo, do qual eles se referiram, não há nenhum crime previsto na lei para o populismo. O populismo, na verdade, era o apoio que o povo dava a Vargas pelas melhoras, pelos avanços sociais que Vargas trouxe. Ele falou que a DIP é uma lavagem cerebral. A DIP só era um órgão organizado, porque todos os governos utilizam a propaganda, independente de ter um órgão ou não, para poder se beneficiar. E no caso de Vargas, não foi diferente. Agora Vargas, a propaganda de Vargas era em cima do que ele fez, diferentemente dos políticos de hoje em dia, que colocam um monte de mentiras, dizendo que eles fizeram algo que não existe. Sobre Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, ele era um integrista, apoiado pelos Estados Unidos, para que o Brasil se alinhasse totalmente aos Estados Unidos, o Brasil deixasse de ser nacionalista, o Brasil deixasse de lutar pelo seu próprio povo e pelos seus próprios interesses. E ele conspirava contra o governo. Só que ele, por os Estados Unidos que apoiavam ele defender a democracia, ele não poderia utilizar a ditadura, nem tentar um golpe de Estado para poder tomar o poder. Agora, ele conspirava assim com o governo e utilizava seus aparelhos, sua imprensa, que vale ressaltar que não foi perseguida, não foi confiscada a imprensa dele, ele teve liberdade de expressão e de opinião para falar coisas, inclusive, muito tendenciosas contra Vargas no seu meio de imprensa, já que ele tinha um aparelho, sendo que o governo só tinha o DIP que corresponderia, só que o DIP era para falar do governo, não da pessoa, Vargas. Carlos Lacerda, você, no dia que supostamente tomou um tiro, você estava fazendo o que na hora? Você estava aonde? Supostamente não. Eu fui atingido com um tiro no pé, tanto pelos capangas da Guarda Nacional de Getúlio Vargas, que o próprio irmão de Getúlio Vargas admitiu posteriormente o mandato do crime. Eu fui atingido, estava voltando de uma palestra, de um comício no colégio, na cidade do Rio de Janeiro. E qual é a sua lembrança da época do crime? Qual é a sua lembrança? As lembranças foram que, enquanto estava voltando com meu filho Sérgio e com o major que fazia minha segurança, foi que nós fomos abordados e atingidos, tanto que o major morreu e posteriormente todos os envolvidos no caso assumiram. Vocês têm algum depoimento, alguma citação das pessoas que supostamente atiraram no senhor, que elas admitiram o crime e admitiram ligação com Vargas? Porque eu desconheço, sinceramente. Eu acho que não há nenhuma citação, nenhum testemunho de alguém que admitiu ligação com Vargas após o suposto atentado contra o Carlos Lacerda. A defesa encerrou sua fala. A defesa ainda fará mais uma pergunta para a testemunha. Primeiramente, eu queria esclarecer aqui sobre a questão do DIP, que o meu colega Caio colocou, que o DIP tinha apenas a função de informar a população, de mostrar o que estava acontecendo. O que tem escrito aqui é o seguinte, que com esse objetivo, o governo brasileiro criou em 1939 o Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP, órgão diretamente ligado à Presidência da República, encarregado de coordenar a propaganda oficial e censurar os meios de comunicação social, como rádio, cinema, teatro e imprensa. Eu acho que fica bem claro aí a repressão por parte do DIP, a censura por parte de tantos outros escritores como Graciliano Ramos, que foi exilado, teve um cárcere cruel, que foi relatado em seu livro Memórias de um Cárcere, publicado após o seu exílio, e acusado de se envolver com o Partido Comunista, sendo que depois ficou comprovado que nem envolvimento com o Partido Comunista o Graciliano Ramos tinha.